Bom, bom dia. Queria agradecer o convite ao Frederico, a toda a comissão organizadora. É um prazer estar aqui e mostrar um pouquinho do trabalho no Brasil nesse âmbito das práticas integrativas, né? A gente tem tido nos últimos tempos uma grande mudança, um grande avanço nessa área. Eu vou mostrar um pouquinho dessa trajetória, né? E o quanto que a gente tem buscado um alinhamento lá no Brasil, né, para essas práticas integrativas. Onde que eu passo aqui? Ok. Eu faço parte da Universidade Anhembi Morumbi, né, que é hoje uma universidade grande lá em São Paulo, uma universidade privada, que faz parte da Rede Laureate hoje, que é a maior rede de ensino do mundo, né? Então, a gente está aí nos 5 continentes, né, em vários países, né? Então, a gente tem hoje uma rede muito grande de ensino, e a naturologia é uma graduação única nessa rede, né? E no Brasil a gente tem duas graduações de naturologia no Brasil, né? Então, esse aqui é um pouco do campus, né, onde a gente fica, lá em São Paulo, né, na Moca, no bairro da Moca. Então, a gente tem tratado a naturologia como uma espécie, como uma corrente da naturopatia, né? Elas têm a mesma raiz, a gente tem tratado até como sinônimos no Brasil. A naturopatia em cada país tem diferenças conceituais, de formação, de alinhamento, do conjunto de técnicas que se utiliza. Então, nós temos algumas práticas que variam em cada país. A naturopatia em Londres é de um jeito, em Portugal é de outro jeito, né, e no Brasil é de um jeito. A gente tem trabalhado muito com um diálogo entre diferentes racionalidades ou sistemas de saúde, sistemas terapêuticos, né? Então, a gente tem um diálogo entre a medicina chinesa, com conhecimentos do Ayurveda, com conhecimentos da racionalidade biomédica. Então, a gente tem trabalhado na naturologia, dentro da graduação, uma troca entre saberes de diferentes perspectivas, né? Tudo isso alinhado por essa ideia do paradigma transdisciplinar. Então, a gente tem cursos desde 98 no Brasil, né? São cursos de 4 anos, né, de ensino superior, e nós temos um currículo por volta de 4.000 horas, né, em geral, né? São as graduações em naturologia têm por volta de 4.000 horas no Brasil, 3.600 na Unisul, que é uma universidade que fica no sul do país, né? Esse aqui é um exemplo de um currículo, né? Esse é o currículo da Universidade Anhembi Morumbi, né? A gente pode observar que ele tem alguns eixos, né? Então, tem um eixo de formação, né, com conteúdos estruturantes, tem um eixo de medicina tradicional chinesa e um eixo de medicina tradicional indiana, né? Um eixo de medicina botânica, que envolve a fitoterapia, a terapia floral, a aromaterapia, o uso dos óleos essenciais, né? São práticas que estão dentro desse eixo. E as disciplinas de base da área da saúde, fisiologia, anatomia, morfologia, né? Então, só para mostrar um pouco do fluxograma de formação do naturólogo, né? Uma formação bem ampla e focada em práticas integrativas, né? Então, as ferramentas desse profissional são focadas nas práticas integrativas e complementares, que a gente tem uma política no Brasil, como eu vou falar um pouco mais para frente nessa apresentação. Então, a gente tem trabalhado algumas competências curriculares da formação desse profissional, né? Então, a gente tem falado de uma visão naturológica, que é um conhecimento que estrutura o saber em naturologia, né? Que dialoga saberes diferentes e práticas diferentes. O conhecimento das práticas complementares, né? Uma abordagem terapêutica que a gente chama de interagência. Então, a gente não chama de paciente, a gente chama de interagente, né? Reconhecendo uma relação terapêutica mais próxima, de mesmo nível. Então, esse conceito de interagência é uma estrutura do conhecimento dentro da naturologia. Então, a gente tem trabalhado também muito uma formação pautada em pesquisa científica, educação permanente, né? E capacidade de gerenciamento também de serviços, né? Com a ampliação da política, a gente tem necessitado de profissionais que saibam, né, lidar com as práticas de forma mais ampla. Então, o naturólogo hoje é um profissional que
tem um código de ocupação, né, ter um registro em carteira de trabalho, né, um trabalho oficializado nesse sentido. A gente não tem ainda um conselho, né, então a profissão está sendo regulamentada, né, existem comissões que esse projeto de lei tramita no Brasil, a gente está hoje na última comissão, né, então a gente tem avançado rapidamente na política, apesar, né, desse contexto político no Brasil ser um pouco desorganizado, como vocês já sabem. No momento que o Brasil está passando, está um pouco confuso, mas a política de práticas tem andado de forma significativa lá no país. Então, só um exemplo, a gente tem hoje uma tabela de procedimentos, né, que os profissionais podem fazer dentro da rede de atenção básica do país, né, o Sistema Único de Saúde, eu vou falar um pouco dele daqui a pouco, e esses são procedimentos que o naturólogo pode fazer dentro dessa rede de atenção. Então, são 42 procedimentos, né, vinculados ao código de ocupação do naturólogo lá no país. Nós temos órgãos de representação, né, da naturologia, né, a Associação Paulista, a Associação Brasileira e a Sociedade Brasileira, que é um órgão acadêmico que organiza os congressos e os eventos científicos, e a revista científica, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Esse é o símbolo da profissão no país, né? A gente criou uma identidade própria, né? Tem todo um arcabouço próprio, conceitual, né? Por isso que eu digo que se diferencia de algumas formações em naturopatia. E o egresso, né, um profissional, aquele que se forma, trabalha muito com práticas de fitoterapia, por exemplo, né, de medicina tradicional chinesa, reflexologia, massoterapia, cromoterapia. Hoje, 65% dos formados trabalham na área, né, 72% em equipes multiprofissionais, que é uma coisa muito legal, né? Nós temos um alto índice de inserção em equipes profissionais, isso é muito, muito bom, né, ver isso acontecendo. Muitos vão fazer especialização, né, inclusive, estrito sensu, né, programas de mestrado e doutorado, né, uma pesquisa recente que foi feita com os egressos. Temos por volta de 2.000 formados em naturologia no país, é pouco, né, é uma profissão recente ainda lá. E muitos definem a profissão como educadora, desafiadora, cuidadora, né? O naturólogo é um profissional muito apaixonado pela prática, né? Então, a gente tem esse perfil aí, dessa paixão aí pela prática. Hoje, o curso mantém parcerias, né, com outras universidades, com um sistema público de saúde. Então, temos estágios em unidades da atenção básica do governo, né, ambulatórios, postos de saúde, temos uma parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, e mantemos também alguns grupos de pesquisa, né, que ocorrem na Universidade Anhembi Morumbi, na Faculdade de Saúde Pública e no Núcleo de Estudos na Unisul, né, são 3 grupos de pesquisa que produzem hoje conteúdo exclusivo aí da naturologia. Essa é a nossa revista científica, é o único periódico brasileiro com esse enfoque exclusivo, né? É o único periódico indexado brasileiro de práticas complementares, né? Então, ela já existe aí há alguns anos, né? E quem tiver interesse, os artigos estão disponibilizados na íntegra, é só acessar o periódico. Convido vocês também a enviarem trabalhos. Então, no Brasil, a gente tem uma política de práticas integrativas, né, do Sistema Único de Saúde. Essa política ela começou em 2006, né, no ano de 2006, e agora, em 2017, a gente teve uma ampliação dessa política, totalizando 19 práticas, né, hoje é uma das maiores políticas do mundo, né, públicas de saúde com práticas integrativas, né. Então, a gente tem essa amplitude aí da política nacional de práticas, que tem como objetivo incorporar, né, essas práticas não convencionais dentro da área da saúde, ampliar o acesso, né, promover uma racionalização, quer dizer, coordenar isso de forma mais organizada, mais integrada, e estimular as ações de controle e participação social, que muitas dessas práticas vieram por ação da população para que isso fosse trazido para a política. Então, hoje a gente tem
uma população do Brasil com 200 milhões de habitantes, né? Os planos de saúde têm uma cobertura de aproximadamente 25%, né? Ou seja, a grande parte da cobertura é do Sistema Único de Saúde, que é gratuito, universal, né? Então, a gente tem uma série de estabelecimentos, né, públicos, de atenção primária e hospitais públicos, né? Então, a maior parte da atenção hoje é feita pela rede pública. Essa é a primeira versão da política, que incluía homeopatia, né, as práticas da medicina tradicional chinesa, incluindo a acupuntura, as plantas medicinais e fitoterapia, medicina antroposófica e o termalismo e a crenoterapia, que é o uso das águas, uso medicinal das águas, sejam elas termais ou águas para serem ingeridas. E a política ampliada, né, isso é bem recente, né, foi agora em 2017, que amplia a política, inclui arte-terapia, o Ayurveda, biodança, dança circular, meditação, Reiki, Shantala, terapia comunitária integrativa, o yoga, a musicoterapia, naturopatia, né, a osteopatia, quiropraxia e reflexoterapia. Então, hoje, se configura a maior política de práticas integrativas por causa dessa ampliação. O Ministério mantém uma comunidade de práticas, né, com as boas experiências do Brasil. Então, é um portal que tem N práticas de saúde, né, lançadas. Quem tiver interesse pode acessar esse portal. Tem muitas experiências e relatos das práticas nas unidades, experiências das unidades, né? Tem um evento que acontece a cada 4 anos que é enorme, né, que envolve mais de 10 mil profissionais da atenção básica e que traz muitas experiências dessas práticas que acontecem lá no país. Então, a gente tem hoje também uma rede, a gente chama de Rede PIX, que é uma rede de atores e profissionais em práticas integrativas, que é uma coisa recente. Desde o ano passado, a gente se organizou como rede para fortalecer as práticas e a pesquisa dentro desse campo. Então, a gente tem hoje 83 instituições inscritas na rede, né, sendo 21 instituições de ensino e pesquisa, 56 associações profissionais e institutos, e órgãos municipais e estaduais de saúde, são 6 órgãos, né? Então, isso mantém um site, mantém um grupo de comunicação que tem organizado uma rede, inclusive, de pesquisa, né? Essas instituições de pesquisa estão organizando uma rede de colaboração, né, para pesquisas pela primeira vez no país. As práticas integrativas são ofertadas aproximadamente em 54% dos municípios brasileiros, né? Hoje tem uma cobertura grande já, né? A maior parte dos municípios ofertam práticas integrativas. Aqui a gente tem um mapa de cobertura dessas práticas, você pode ver que ele é distribuído de forma bem homogênea no país todo, então alguns estados têm uma concentração um pouco maior das práticas, mas é distribuído entre o país todo, né? Apesar da gente saber que os relatórios, às vezes, são subestimados, né? Até um pouco tempo atrás, a gente tinha um problema com o registro dessas intervenções, e elas passaram a ser registradas de forma mais organizada, né? Foram criadas categorias de registro recentemente, então esses dados devem dar alguns saltos nos próximos meses ou nos próximos anos. A distribuição de gênero que usam as práticas, né? Então, como a gente sabe, o próprio perfil de frequentar o serviço de saúde no Brasil é feminino, então as mulheres frequentam mais os serviços e, consequentemente, mais os serviços de práticas integrativas. Mas eles são frequentados por todas as idades. Vocês podem ver que existe uma distribuição para todas as idades, desde criança até idoso. A principal demanda no serviço de práticas é em cima da medicina tradicional chinesa. A gente pode observar, né, a quantidade de atendimentos, né, vinculada à medicina tradicional chinesa. Outros atendimentos também. Então, mostra que a diversidade de práticas, às vezes, excede o que está na política. Isso foi um motivo de ampliar a política, né? Então, as estatísticas elas são da versão antiga da política. Antroposofia, fitoterapia também, né, práticas corporais. Algumas condições de saúde, um dos casos, só para mostrar um pouco, né, a questão da hipertensão arterial, né, muitas práticas são usadas em grupos de doenças crônicas, né, que demandam mudança de estilo de vida, demandam outras condições de cuidado.
Tem muitas atividades coletivas também, grupais, né? Então, a gente observa que a gente tem por volta de 3 milhões aí de participantes em grupos de atividades em 5.262 unidades de saúde, né? Então, tem muitas atividades que não são atendimentos individuais, mas são atividades coletivas regulares. Então, a gente pode observar, né, que em serviços especializados existe também essa inserção, né? Então, a gente tem 761 clínicas, serviços de atenção psicossocial, né, e hospitais também oferecem as práticas, né? Então, não é só na atenção básica, mas na atenção também de média e alta complexidade. Como dá para ver aqui no gráfico, a gente tem uma distribuição aí, a maior parte na atenção básica, 18% em média complexidade e 4% em alta complexidade. Se a gente observar a região sudeste, que é onde se insere São Paulo, o estado de São Paulo, é uma das regiões onde mais se oferece esse tipo de prática. Então, só mostrando um pouco desses dados, né, de capacitação, né, o Ministério tem feito capacitações profissionais para ampliar essa política, para trazer mais sensibilização para essa área. Então, já foram formados, de 2014 a 2016, 17.500 profissionais, né? Desses, 6.500 concluíram as formações, né? E tem 11.000 em andamento. Então, essa é uma estratégia de sensibilização do governo, né? Mantém uma plataforma de cursos de sensibilização para a rede, e existem formações presenciais também em vários locais da rede. Existe também em São Paulo, né, pela primeira vez no país, ano passado, surgiu uma residência em práticas integrativas, né, que é uma residência multiprofissional com vários profissionais de saúde. É um edital que envolve 2 anos de duração, com 5.800 horas de residência, né? Então, tem vários profissionais de saúde que cursam essa residência, né? A naturologia dá suporte para a formação desses profissionais na universidade, eles vêm cursar algumas disciplinas com o curso, tentando dar maior profundidade, né, para essa formação em práticas, né, para ter um conhecimento mais sólido, para fazer serviços mais adequados, né? Então, a ideia é ampliar, né, baseado nessa portaria 971, né, que cria a política de práticas integrativas e complementares no país. Então, só mostrando algumas fotos de estágios e de atividades que acontecem na rede, né? Então, são alguns estagiários de naturologia dentro da atenção básica. Aqui é uma equipe de saúde, né, num município muito vulnerável no interior de São Paulo, né? Então, tem estudantes aqui de naturologia junto com outros profissionais de saúde, a gente trabalha junto e isso é muito reconfortante, é muito bom ver essa dinâmica, essa troca entre os profissionais, entre diferentes visões de forma complementar. Aqui é uma ação no Hospital Pérola Baiton, que é um hospital de referência em saúde da mulher, em São Paulo, né, com um grupo de mulheres deficientes que ocorre mensalmente. Isso aqui é na universidade, né, uma prática de meditação ativa, usando o labirinto. Aqui é uma ONG chamada Casa do Zezinho, que é um projeto de grande porte, né, no interior de São Paulo, que trabalha com ação social e a gente busca essa integração entre ensino e contribuição social no país, né, como um diferencial e como uma forma de extensão no ensino, né. E só fazendo um convite, o Brasil esse ano vai ter o primeiro congresso de práticas integrativas e complementares, que vai ser realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. É a primeira vez que esse evento acontece no país, né, de forma organizada e exclusivo de práticas integrativas, né. Eu faço parte da comissão de organização, então é um evento que está começando aí. E teremos o 10º Congresso Brasileiro de Naturologia, que acontece de 19 a 21 de outubro em São Paulo, lá na Universidade Anhembi Morumbi. E é um evento também que vai falar de prática clínica e saúde integral, é um evento importante aí também da área. Só deixando alguns contatos, né, já estou encerrando a minha fala. Aqui o site da Sociedade Brasileira de Naturologia, né, as informações da Universidade Anhembi Morumbi, do curso de Naturologia,
e o portal do Ministério da Saúde das práticas integrativas e complementares para quem precisar de mais informações sobre o tema. Muito obrigado.